células procariontes, também conhecidas como protocélulas ou células procarióticas, pertencem ao grupo procariota do reino Monera. De ponto de partida, devemos ter em vista que existem dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes, que se diferenciam pelo seu funcionamento e pela complexidade da sua estrutura celular. As células procariontes são organismos de tamanho relativamente pequeno, com composição e funcionamento bastante simplificado, o que faz destes seres serem considerados os primeiros organismos vivos existentes no planeta Terra. Eles surgiram há bilhões de anos como um grupo de criaturas unicelulares. Eram capazes de sobreviver até mesmo aqueles ambientes inóspitos, onde as condições de temperatura e pH eram consideradas inadequadas para o desenvolvimento de outros seres vivos. As células procariontes também são consideradas bactérias. Essas protobactérias ou protocélulas, existem 4 tipos de seres. Tem os espirolos, que são seres alongados e helicoidais. Tem os bacilos, que são seres alongados. Tem os cocos, que são seres esféricos. E tem os vibriões, que são seres dobrados e alongados, em forma de vírgula. As mitoplasmas são seres simples, elas não possuem uma parede celular e também não possuem uma defesa e uma subdivisão para o núcleo. Dizemos que ela não possui um verdadeiro núcleo. Ela possui um núcleo, só que é separado de seu organismo. Dizemos que elas não constituem de um verdadeiro núcleo. Essas bactérias possuem um conjunto de organismos que formam um nucleóide, que é um exemplo de um núcleo. A membrana plasmática possui uma permeabilidade de moléculas antigênicas, ou seja, ela possui uma possibilidade de se adaptar ao ambiente exterior, trazendo um ambiente como uma função protetora para ela. Pronto, acabou, caralho. Essas células se nutrem a partir de fontes de carbono e de fontes a partir das ações fototrófica e quimiotrófica. Na ação fototrófica, eles aproveitam a luz solar para conseguir energia, ou seja, os fotossintetizantes captam essa luz solar pela clorofila. E na quimiotrófica, como o próprio nome já faz lembrar, eles utilizam a energia química presente no solo para produzir compostos orgânicos. Inclusive, essas bactérias são super importantes para a reciclagem do nitrogênio no nosso planeta. Apesar de exibirem a mesma estrutura molecular que nos eucariontes, nas células procariontes ocorre a falta de algumas organelas, sendo elas as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular na célula eucarionte, o retículo endoplasmático liso ou rugoso, complexo de Golgi, vacúolos, lisossomos e a cariomembrana. Mesmo que nas células procariontes ocorra a falta de algumas organelas, há a presença de DNA mesmo assim. Só que a diferença é que ele é um filamento destituído de proteínas, ou seja, que não possui proteínas. E, diferentemente da célula carionte, o DNA fica solto no hialoplasma celular, ou seja, o hialoplasma onde fica localizado todas as organelas celulares. Assim como seu núcleo envoltório nuclear carece de membrana nuclear, todo o DNA se dispersa no citoplasma, na forma de ribossomos, os quais realizam a síntese proteica. Vale lembrar que somente o ribossomo pode ser encontrado no citoplasma. As células procariontes não se reproduzem por mitose. A fissão binária assexuada recombina o material genético por transdução ou transformação. Ele permite, inclusive, que uma espécie crie resistência antibiótica a partir daquela obtida por outro organismo, de espécie diferente. As
As células procarióticas são as células mais primitivas. Possuem uma estrutura menos complexa, material genético fica disperso dentro do citoplasma. As eucariontes. Acredita-se que tenham se evoluído a partir das procarióticas. As células procarióticas são maiores do que as eucarióticas e demonstram uma melhor organização estrutural e eficiência funcional. As células procariontes, elas não possuem um núcleo definido, já a eucarionte contém um núcleo. O procarionte geralmente é unicelular e a eucarionte é pluricelular. A parede celular da procarionte, se presente, contém peptidoglicano. O peptidoglicano é a estrutura que confere a rigidez da parede celular de bactéria, determina a forma da bactéria e protege da lise osmótica. Já a parede celular da eucarionte, quando existente, contém celulose. A palavra procarionte é originária do grego. Essa palavra é dividida em pro, que significa antes, e karion, que significa núcleo, ou seja, antes do núcleo. E a eucarionte significa núcleo verdadeiro, também originária do grego, divide-se em eu, que significa verdadeiro, e karion, que significa núcleo. Diferenciando a célula procarionte da eucarionte, temos uma característica marcante. O material genético da célula procarionte, o DNA, não é envolvido por uma membrana nuclear. O DNA da célula procarionte fica localizado em uma região chamada nucleoide e possui um formato circular. Nesse contexto, a célula eucarionte é completamente o contrário da célula procarionte, possuindo um núcleo, lugar onde fica armazenado o material genético, que por sua vez tem um formato linear. A transcrição, que é o processo de formação de RNA, nessas células procariontes ocorre na citoplasma. Já nas células eucariontes, isso acontece dentro do núcleo da célula. Como exemplo, existem seres unicelulares, como bactérias, algas cianofícias, algas azuis e micoplasmas. E como exemplo de eucariontes, temos os animais, plantas, fungos e protistas. As células procariontes possuem um tamanho entre 1 e 5 micrômetros e as eucariontes entre 100 e 1000 micrômetros. A estrutura. A parede celular. A estrutura localizada no exterior da membrana celular confere-se a rigidez e determina a forma da célula. Protege e controla as trocas de substância com o meio ambiente. A membrana celular é chamada liproteica, que separa o conteúdo citoplasmático do meio em que ela se encontra e controla as trocas de substância com o meio ambiente. Ribossomos, pequenas unidades livres do citoplasma responsável pela síntese e a proteica da célula. Cápsula. Estrutura da célula, composta principalmente por polissacarídeo, impede a desidratação e a proteção da célula. Nucleoide, também chamado de cromatina, é a região da célula onde se localiza o material genético. Plasmídeos são moléculas duplas de DNA capazes de localizar diariamente o DNA cromossômico.
Alguns procariontes podem ser transmissores de doenças para os seres humanos. As principais doenças transmitidas são tuberculose, hanseníase, sífilis, difteria, coqueluche, meningite, cólera, leptospirose, botulismo, tétano, entre outras. Alguns antibióticos são utilizados para o tratamento de infecções bacterianas em humanos e em outros animais. Atuam atacando a parede celular bacteriana. Por exemplo, alguns antibióticos que possuem D-aminoácidos semelhantes ao que são utilizados em síntese do peptidoglicano, enganando as enzimas que constroem a parede celular bacteriana, mas sem afetar as células humanas, já que elas não possuem parede celular ou utilizam D-aminoácidos para sintetizar o polipeptídeos. A reprodução dos procariontes é do tipo assexuada, que ocorre por fissão binária, bipartição ou cisparidade, um processo de divisão celular. Esse processo é bem rápido. O DNA dessas células é organizado em apenas um cromossoma circular dentro do citoplasma. O processo de reprodução começa com a replicação do cromossoma. O novo cromossomo se liga à membrana plasmática e ambos cromossomos migram para as extremidades opostas da célula. A membrana plasmática no meio da célula cresce para o interior, fechando a célula e criando assim dois compartimentos com material genético próprio. A célula sofre fissão ou rompimento no centro, formando duas novas células filhas. O poder da reprodução das bactérias é tão rápido que, em questão de horas e em condições favoráveis, uma única bactéria pode dar origem a milhões de bactérias idênticas à que lhe deu origem. A fissão binária ocorre nos procariontes sem envolver a mitose. Now the world